Jiro era o típico virgão sem um pingo de moral, rejeitado pela crush por ser, nas palavras dela, um completo fracasso. Mas o destino, que adora uma boa ironia, resolveu dar um tapa na vida dele. Agora ele é obrigado a casar com a gata mais cobiçada da sala, a idol peituda Akari, e ainda por cima participar de uma atividade chamada roçada de barrigas, e ter 10 filhinhos de olhos puxadinhos. Se eles não fizerem isso direitinho, já era formatura. Tudo começa com Akari, a barraqueira de cabelo rosa, indo até um santuário pedir pra qualquer deus disponível mandar um cara gato, um shed de preferência com 8.000 de testosterona, pra ser o par dela na tal prática de casamento da escola. Ela mal termina a prece e do nada surge Shiori, a fofa de cabelo castanho, tropeçando nas escadas e no susto acaba agarrando os peitos da Akari. Isso mesmo, a cena travou até os deuses. As duas se encaram, reconhecendo que estudam na mesma escola. Shiori, sem graça, pergunta se Akari também tá ali pra rezar pelo par do projeto de casamento. Akari, completamente vermelha, nega com força e sai correndo que nem quem esqueceu o fogo aceso. Mas Shiori não se abala. Ela também foi rezar pelo seu futuro par, então tá tudo certo. A tal prática de casamento é a nova maluquice da escola. Meninos e meninas são emparelhados em casamentos de mentirinha e precisam morar juntos como se fossem um casal de verdade. É tipo reality show, só que com boletim no final. Corta pra escola. Jiro, nosso protagonista sem carisma, e seu brother de derrota Sadaharu, tão largados na escada jogando videogame, vivendo o auge da vagabundagem. A resenha entre eles acaba quando Akari aparece com as amigas. Ela só manda os dois saírem da frente e, como bons cachorrinhos, eles obedecem sem chiar. Na escola, Akari é a rainha do rolê. Popular, linda e dona do nariz. Sadaharu babá por ela, já Jiro, odeia. Pra ele, Akari é metida, grosseira e vive pisando nos outros. Enquanto isso, Akari vê Minami, o galã da escola, descendo as escadas com aquele jeito de quem saiu direto de um dorama. Ela congela, vidrada, já se imaginando na pele de Julieta, enquanto ele nem percebe. Jiro, que vê tudo de camarote, só revira os olhos com nojo. Hipocrisia pouca é bobagem. Na sala, Jiro mal senta quando Shiori se aproxima. Meio tímida, ela comenta sobre o projeto de casamento e dá a entender que queria fazer dupla com alguém que já conhece. Jiro finge que não é com ele, mas por dentro já tá escrevendo os votos. Afinal, Shiori foi sua primeira crush, e a única garota com quem ele já trocou mais de 2 palavras. Ele até admite que é péssimo com meninas, exceto com ela. O professor entra e explica as regras. Os casais vão morar juntos, seus batimentos cardíacos vão ser monitorados e quem tiver a maior pontuação ganha destaque. Mas tem uma regra de ouro: quartos separados, sempre. Jiro não curte muito essa história de moradia mista, mas aceita na esperança de cair com Shiori. Spoiler, o universo dá risada na cara dele e coloca quem como parceira: Akari. Isso mesmo, ela já chega bufando, agarra o colarinho dele e cospe fogo. Ele só levanta as mãos e diz que também não pediu por isso. Akari, claro, já alfineta. Ah, você queria ficar com a Shiori, né? Aquela basiquinha fofa. Depois solta veneno. Vai ver, ela já tá fazendo coisinha com outro. Jiro fica balançado, mas nem dá tempo de responder. O contador de pontos apita e despenca pra 3. Parabéns pro casal. O tal aparelho mede como os dois se tratam. E do jeito que começou, Jiro já prevê nota negativa de 4 dígitos. Akari, desesperada pra não reprovar, propõe que eles se esforcem. Se ficarem entre os 10 melhores, podem trocar de parceiro. Agora, com um motivo pra colaborar, eles fecham uma trégua frágil. Akari muda o jogo rapidinho, começa a flertar sem o menor pudor, se encosta no braço dele e chama o cara de perdedor. Jiro congela. Mas aí, o contador apita com um pontinho, e eles percebem, fingir que se dão bem funciona. Rolam até uns pulinhos de comemoração. Jiro aproveita o embalo e vai comprar um refri. Akari, lógico, manda ele trazer um pra ela também, porque é isso que casais fazem. Na descida, Jiro vê Shiori ao lado de Minami. Descobre que eles são um casal no projeto. A cena corta o coração dele tipo faca quente na manteiga. Ele volta pro apartamento derrotado, se joga no sofá. Akari percebe o clima e até tenta animar ele, mas Jiro não compra a simpatia. Ele acha que ela tá forçando. Ela dá uma zoada, diz que ele tem que parar de ser molenga e propõe que eles comecem a treinar como casal. Vai que isso garante uma nota A. Ele aceita, mas com o pé atrás. De repente, o interfone toca. É Sadaharu, chamando Jiro pra ir na Comic Con. Ele vê a chance de escapar e quase sai voando. Akari reclama que deixá-la sozinha vai custar pontos. Mas aí ela joga uma bomba, quer um beijo de despedida. Jiro fica cercado entre os berros da Akari e o interfone gritando sem parar. No desespero, tasca um beijo nela e sai correndo. Akari, paralisada, sente o impacto do selinho real. O contador volta pra 0. Uma semana depois, Jiro sonha com Shiori acordando ele com um beijo doce.
Mas a realidade chega em forma de frigideira na cara. Cortesia da Akari, que manda ele levantar e ajudar no café. Jirou tenta esquecer o sonho, mas a sensação do beijo da Akari ainda tá grudada na memória. Na escola, Jirou segue na rotina, meio no automático, até que uma professora chama ele num canto e manda o recado. Quer ver ele e a Akari depois da aula. No caminho de volta, ele cruza com uma cena que o deixa em frangalhos, Shiori abraçando Minami. Aquilo entra nos olhos e vai direto no estômago. Ele interpreta tudo errado, óbvio, e afunda ainda mais na bad. Mais tarde, desaba um temporal daqueles de filme. Sem guarda-chuva, Jirou se esconde num canto, debaixo de uma cobertura minúscula. Sadaharu aparece todo pimposo com o guarda-chuva dele, mas se recusa a dividir, dizendo que fez um pacto com a namorada imaginária dele. Sério, esse aí vive em outro universo. Akari passa correndo com a galera, indo direto pro karaokê. E claro, Minami tá no meio. Jirou tenta lembrar ela da reunião com a professora, mas ela ignora e segue firme no rolê. Resultado, sobra tudo pro coitado. Ele leva a bronca sozinho e descobre que o casal deles caiu pra Rank E, traduzindo, um passo do fracasso. Enquanto isso, Akari tá lá no karaokê, toda animadinha tentando se enturmar com o Minami, mas ele tá mais gelado que freezer de sorveteria. Zero interesse. Do lado de fora, a chuva continua e Jirou ainda tá debaixo do abrigo, todo molhado por dentro e por fora quando Shiori aparece, também sem guarda-chuva. O clima muda. Jirou sorri. Só de ver ela já melhora. Até que ela abraça ele do nada. Ele trava. Tela azul. Mas Shiori logo explica que foi só por causa de um inseto que apareceu do nada. E aí tudo faz sentido. O abraço no Minami também foi pânico de bicho. Jirou quase se dá um tapa por ter viajado tanto. Ela então pede pra ele voltar a chamá-la pelo primeiro nome, algo que ela sente falta. O clima estava começando a ficar interessante, mas antes que ele diga qualquer coisa, Minami aparece com um guarda-chuva e leva Shiori embora. O que eles não sabem é que Akari viu tudo de longe, quieta. Pouco depois, Akari se aproxima de Jirou com o próprio guarda-chuva e oferece carona até em casa. No caminho, ela dá uma bronca nele por não ter aproveitado melhor o momento com a Shiori. Ele só consegue pedir desculpa por ter vacilado, mas Akari aperta ainda mais. Lembra que o objetivo é conseguir trocar de parceiro. Se eles não jogarem o jogo direito, ninguém sai ganhando. Naquela noite, ela faz omurice pra ele, toda empenhada no modo esposa fofa, até escreve uma mensagenzinha com ketchup no prato. Jirou, sem saber muito como retribuir, oferece uma garfada da própria comida. Akari hesita, mas acaba aceitando e se inclina pra comer direto da colher dele. O clima fica tenso. Aquele tipo de tensão que dá tilt no cérebro. Antes que qualquer coisa a mais aconteça, o celular de Jirou toca e quebra o momento. Mas o estrago já estava feito. Os dois sentem os corações acelerados, fingindo que tá tudo normal. Dias depois, Jirou tem outro sonho com Shiori. Dessa vez, ela tá toda delicada, pedindo pra ele não ir embora. O sonho tava começando a ficar interessante quando... Bom, a voz da Akari invade o quarto. Ela grita o nome dele até acordá-lo na marra. Ele, ainda grogue e irritado, abre a porta pra brigar, mas ela o surpreende com um abraço apertado. Pega ele totalmente desprevenido. Akari só diz que não quer ficar sozinha naquela noite. Jirou tem um déjà vu esquisito, mas segue o fluxo. Em vez de romance, os dois acabam vendo filme de terror juntos, por sugestão da amiga da Akari, que garantiu que isso renderia pontos extras por aproximação emocional. Jirou detesta a ideia e tenta cortar o clima, desliga a TV e solta na lata que não curte essas estratégias forçadas. A resposta de Akari? 2 pijamas combinando. Ela mostra com orgulho, dizendo que comprou especialmente pra essa noite, tudo pra garantir o tal nível A e conseguir trocar de parceiro depois. Jirou até tenta resistir, mas ao ver a dedicação dela, acaba cedendo. Enquanto ele se troca, ela manda ele virar de costas. Quando ele finalmente se troca também, um trovão gigante estoura lá fora e... Puf! Acabou a luz. Tudo escuro. Jirou tenta entender o que tá acontecendo quando, de repente, Akari se agarra nele, claramente apavorada. A proximidade deixa ele todo sem jeito, mas antes que a mente comece a divagar, ele percebe que o monitor de batimento está subindo como elevador de shopping. Pega o celular, liga a lanterna e vê Akari com os olhos cheios d'água. Ela tá tentando ser forte, mas tá com medo real. Quando ele vai confortar, ela começa a bater de leve nele, morrendo de vergonha por ter sido pega naquele estado. Jirou verifica as portas dos quartos e descobre que, sem energia, eles não destravam. Akari, ainda assustada, manda ele ficar com ela na sala até a luz voltar. Os dois se acomodam no sofá lado a lado. Ela encosta nele e pede pra ele contar alguma história engraçada, só pra distrair. Ele, sendo ele, resolve trollar e manda logo uma história de fantasma sobre um poço amaldiçoado. Akari fica mais nervosa ainda. Irritada e tremendo, ela resmunga que o Minami saberia lidar com isso muito melhor.
Mesmo reclamando, Akari não solta a mão dele. Com a voz mais baixa, admite que naquele momento, Jirou é a única pessoa que ela tem por perto. Isso mexe com ele. Por pouco ele não solta um "você tá tão fofa agora", ali mesmo, mas segura o impulso como um guerreiro. Para tentar acalmar os nervos, Akari acende uma vela aromática que ganhou da Natsumi. O cheirinho relaxante preenche o ambiente, a luz suave deixa tudo com cara de filme romântico, e aos poucos ela vai pegando no sono ali, do ladinho dele. Num ato totalmente inconsciente, Jirou a abraça devagar e solta um sussurro. "Você tá linda assim." No mesmo segundo, ele se arrepende e se afasta, roxo de vergonha. Dá uma olhadinha de canto pra ver se ela ouviu, mas ela já tá dormindo. Aliviado, ele sussurra de novo, mais baixinho, que ela é linda. Segura a mão dela e também adormece, torcendo pra esse momento não ter testemunhas. Mas claro, na manhã seguinte, Akari acorda corada até a alma. Spoiler, ela ouviu tudo. Na escola, eles descobrem que finalmente subiram pro rank B, ou seja, esse teatrinho de casal tá dando certo. Mas antes que possam comemorar, Akari fica paralisada olhando algo no placar. Jirou olha também e vê. O casal Shiori e Minami despencou direto pro rank E. Climinha tenso no ar. Nos dias seguintes, Jirou não consegue parar de pensar na Shiori. Parte dele se sente culpado, sabendo que ela não tá conseguindo se conectar com Minami. Mesmo que ele e Akari estejam subindo no ranking, se a Shiori falhar, a vitória não vai ter gosto de nada. Enquanto isso, num café, Akari tá sentada com as amigas Sachi e Natsumi. Mas nem as fofocas animam ela. As duas percebem que ela tá no mundo da lua e já soltam aquela, pensando no Minami, né? Tentam animá-la com panquecas, dizendo que são tão macias quanto o beijo de príncipe. Só que isso só serve pra trazer à tona o beijo com o Jirou, e ela fica toda desconcertada. As amigas sacam na hora que tem treta. Acham que rolou algo entre ela e Minami depois do karaokê. Akari nega, mas o nervosismo dela só alimenta a zoeira. Mesmo brincando, elas mandam a real. Mesmo com Minami e Shiori se dando mal agora, se a Shiori conseguir conquistar ele, a Akari pode acabar ficando pra escanteio. A ideia deixa ela completamente dividida. Enquanto isso, Jirou tá em casa com febre, jogado na cama, e se perguntando por que Akari preferiu sair com as amigas em vez de ficar com ele e ganhar uns pontinhos extras. Aí recebe uma mensagem. Akari esqueceu a chave e vai tocar a campainha. Quando ela toca, ele levanta aos trancos e barrancos pra abrir. Mas quem tá na porta não é ela. É Shiori. De guarda baixa, ele só abre um sorriso e deixa ela entrar. Shiori explica que a Akari pediu pra ela cuidar dele enquanto estivesse fora. Jirou pensa, assistência de 2 pessoas? Isso sim é jogo de time, e deixa ela assumir o comando. Ela coloca uma compressa fria na testa dele, com um cuidado que faz o coração dele bater mais forte. Ele lembra da vez em que ela ficou doente e ele cuidou dela. A lembrança quase o derrete. Depois, ela vai pra cozinha fazer um mingau de arroz. Jirou na cama, pensa no quanto tudo entre eles é bagunçado. Tipo a vez em que ela ia mudar de escola e ele quase confessou os sentimentos, mas travou, e ela só pediu pra continuarem amigos. Isso partiu ele. Quando Shiori volta com o mingau, ele come tudo com gosto, mas se dá conta de que perdeu a chance de pedir pra ela dar a comidinha na boca. Lamentável. Ele elogia a comida e comenta que o Minami é sortudo de ter ela por perto. Mas ela surpreende dizendo que o Minami também cozinha, e até bem. Mesmo assim, admite que eles não estão se entendendo. A conexão entre eles não acontece. Meio sem jeito, ela solta. "Queria que meu parceiro fosse você." Diz que tem dificuldade de lidar com garotos e que com o Jirou seria mais fácil. Ele segura a mão dela e diz que vai ajudar no que for preciso para ela conseguir se dar bem com o Minami. Só que, logo em seguida, percebe o quanto falou com emoção demais e vira o rosto, todo envergonhado. Mais tarde, enquanto Jirou dorme, Shiori agradece baixinho por ele ter deixado ela ficar. Admite que aquele momento significou muito para ela. Se aproxima devagar, quase como se fosse beijá-lo, mas para no último segundo. Lembra das coisas que ficaram no ar entre eles, daquele quase confesso que nunca aconteceu. E pensa, será que agora seria diferente? À noite, Akari chega em casa e vai direto pro banho. Enquanto ela tá no chuveiro, Jirou fala com ela pela porta, agradecendo por ter mandado a Shiori cuidar dele. Diz que aquilo foi um sonho realizado, mas logo emenda que vai dar o melhor de si como marido nessa prática, para que no fim ela possa ficar com o Minami e ele com a Shiori. O que ele não esperava era o silêncio estranho do outro lado. Em vez de se sentir aliviada, Akari fica incomodada. Uma pontada de ciúmes? Talvez, mas que ela ficou balançada... ficou. Dias depois, durante o almoço, Akari resolve virar a terapeuta do nada e começa a bombardear Jirou de perguntas. Quer saber se os caras preferem meninas do tipo da Shiori,
Delicadas, caseiras, cheias de doçura. Jirou fica meio perdido, tentando entender onde ela quer chegar. E antes que ele consiga se esquivar, ela já manda outra. O que afinal deixa os meninos felizes? Ele não responde de imediato, e não é por falta de resposta, mas por medo de dizer algo errado e acabar cutucando onça com vara curta. Só que Akari, sagaz como sempre, ameaça cortar a sobremesa dele se não colaborar. Aí não tem como fugir. Entre um gole e outro, ele responde às perguntas do questionário de como entender os homens. Para piorar, Akari coloca o prato bem no nível dos atributos dela, e Jirou precisa ativar o modo monge para não cair em tentação. Mas se concentra e responde. Caras gostam de ver esforço, tipo quando uma garota faz um bentô caprichado com carinho. Horas depois, Akari arrasta Jirou pro mercado. Quer comprar os ingredientes certos para fazer um bentô especial pro Minami. A partir daí, eles começam a passar mais tempo juntos. Ela cozinhando, ele provando e dando notas. Apesar de achar todos os pratos bons, Jirou confessa que prefere omeletes um pouco mais doces. Akari não curte o paladar dele e insiste que Minami deve ter um gosto mais maduro. Então, nada de doçura demais. Quando Jirou sugere que ela pare de pedir opinião se não vai ouvir, ela perde a paciência e manda ele calar a boca e continuar ajudando. Na escola, Sadaharu observa, enciumado, Jirou comendo o bentô da Akari. Ele não aguenta e começa a reclamar que Jirou é um sortudo de provar a carne da Akari. Que isso, irmão? Jirou não entende se foi zoeira ou metáfora indecente. Sadaharu ainda pergunta se a relação dele está ficando séria. Jirou nega, claro. Só que Akari escuta o próprio nome vindo dos dois e já vai até lá. Os dois entram em modo pânico total, achando que ela descobriu o grupo de fofocas deles. Nem pensam duas vezes, pedem desculpa imediatamente, sem contexto, só por precaução. Curiosa, Akari pergunta o que ele achou do bentô. Jirou elogia, mas repete que a omelete podia ser mais doce. A discussão recomeça ali mesmo, na frente de todo mundo. Sadaharu só observa e amaldiçoa os deuses dos animes por tê-lo feito figurante nessa história, desejando, nem que fosse por um dia, estar na pele do Jirou. No dia seguinte, Jirou acorda e encontra Akari já na cozinha, preparando o almoço que vai entregar pro Minami no trabalho dele. Ele elogia o esforço e ela oferece para ele provar a omelete. Ele come e, enquanto mastiga, pensa que aquele gosto sem açúcar resume bem a vida dele. Complicada, confusa e sem equilíbrio. Tá vivendo como marido da Akari, mas com sentimentos por outra. E o pior, ela também tá cozinhando pra outro cara. Akari troca de roupa e aparece com um look que deixa muita trama à mostra. Claramente preparada pra arrasar no coração do Minami junto com o bentô. Jirou olha, sente aqueles ciúmes batendo e percebe que ela nunca se arruma assim quando eles saem juntos. Antes de sair, Akari, tímida, pede outro beijo de despedida igual ao que ele deu da última vez. Diz que aquilo fez ela se sentir segura. Jirou trava, mas vai se aproximando, pronto pra beijar ela de novo, até que a campainha toca. Na porta está Shiori, segurando uma torta de maçã que parece saída de comercial. Quando perguntam, ela explica. Minami pediu pra ela fazer porque adora doces. Akari ouve aquilo e congela. Ela apostou tudo em um almoço sem açúcar, achando que Minami era do tipo refinado. Errou feio. Shiori nota o bentô dela e tira conclusões erradas, achando que Akari e Jirou estão vivendo um verdadeiro romance doméstico. Mais tarde, Jirou come o bentô fracassado para animar a Akari, mas ela tá visivelmente abalada. Confessa que sente que não tem nada de especial para oferecer ao Minami. Jirou, todo atrapalhado, tenta consolar, dizendo que muitos caras se sentiriam atraídos por ela. Mas a forma como ele fala sai torta. Parece que ele tá dizendo que ela é só um rostinho bonito. Péssima escolha de palavras. Akari fica ainda mais chateada e pergunta se é isso que ele realmente pensa dela. Jirou engasga na resposta, e ela resolve partir para a provocação. Sobe em cima dele e desafia. Se ele realmente acha isso, então que prove. E segure a barraca do acampamento dele. Jirou, obviamente abobalhado, quase entra na vibe, mas percebe o quanto ela tá nervosa de verdade. Ele recua. Mesmo querendo, mesmo sentindo, ele recua. Lembra que os dois têm sentimentos por outras pessoas, e que isso não seria justo. A recusa deixa Akari ferida. Ela se sente rejeitada, invisível, e acaba dizendo no impulso que o casamento deles acabou. A partir daí, passam um mês distantes, o relacionamento afunda, e o ranking do casal despenca de volta pra E. Enquanto isso, Shiori e Minami sobem no placar. Sadaharu tenta tirar alguma coisa do Jirou, mas ele não abre o jogo. Só pensa naquele momento em que ele parou tudo com a Akari. Se dá conta de que, no fundo, ela também era inexperiente, e que ele a julgou errado, imaginando que ela já sabia de tudo no departamento proibido. Mais tarde, Shiori chama Jirou pra conversar no terraço. Com cuidado, ela pergunta sobre a situação dele com Akari. Jirou assume que errou, que tratou a Akari como se ela fosse menos do que é.
Como amiga de infância, Shiori o encoraja a corrigir as coisas. Diz que acredita nele. Naquela mesma noite, Jiro toma coragem, vai até o quarto da Akari e bate na porta. Akari abre a porta e convida Jiro para entrar. Ele mal pisa no quarto e já sente aquele cheirinho bom, aconchegante, meio doce. Cheiro de Akari. A vibe é tranquila, mas o clima tá pesado. Ele começa pedindo desculpas, mas quando Akari tenta aliviar, dizendo que não foi culpa dele, Jiro vai além. Ajoelha no chão, sério, e pede desculpas de verdade, daquelas que vêm do fundo. Akari se esconde debaixo do cobertor, envergonhada. Mas Jiro não deixa barato, quer resolver aquilo direito. Ele abre o jogo. Sim, ele já teve pensamentos, digamos, nada puros sobre ela. Mas o motivo de ter parado naquele dia foi porque ela merece mais do que ser tratada como um brinquedo descartável de uma só rodada. Com cuidado, ele puxa o cobertor dela como se estivesse levantando um véu de noiva. E encara. Quero ser seu marido de novo. Akari segura as mãos dele, encosta no rosto e confessa baixinho que gosta de estar com ele. Que gosta dele. Assim, sem firula. Jiro, com o coração pulando mais que atleta olímpico, se inclina para beijá-la. Mas Akari bloqueia, rindo da cara dele. O clima fica leve, divertido. E com um sorriso, ela oficializa. Bem-vindo de volta, parceiro. Por hoje é só, galera. Mete o dedo no like e comenta para a parte 2. E até o próximo vídeo.